A paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos felizes por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos, aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao nosso término, no nosso trimestre, e vamos estar agradecendo a Deus para esse encerramento. Pai de amor, de graça e de vitória. Obrigado, Senhor, por nos ter guiado até aqui, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos amparado. O Senhor tem estendido as tuas mãos a cada um que está ouvindo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Senhor, somos gratos, Senhor Deus, por mais um trimestre que o Senhor tem nos dado de aprendizado, ó Pai, na tua palavra. Fortifica cada um na sua verdade. Ó Senhor, desperta-nos a cada dia conforme as nossas lições têm falado. E cremos que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Irmãos, graças a Deus, estamos fazendo um término de mais um trimestre para a glória e honra do Senhor Jesus. O Senhor Deus tem nos dado graça e para chegarmos até aqui. E através da sua palavra aprendemos sobre o livro de Neemias e de Esdras. E vamos fazer esse fechamento hoje. E de antemão já quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha esposa Gilda, minha filha Jennifer. Agradecer a nossos pastores Reginaldo, pastora Gláucia. Agradecer ao corpo docente da Escola Bíblica Dominical, composto pelos professores, professora Rafaela, professora da classe dos primários de 7 e 8 anos, professora Cirinês, professora da classe de pré-adolescentes, da idade da faixa etária de 11 e 12 anos, professor Reginaldo e professora Gláucia, classe dos discipulados, e professor André, professor Josué, o que vos fala, ministrando dos adultos, pelo empenho de todos nesse trimestre, em meio à pandemia. Não paramos, irmãos, de aprender a palavra do Senhor. Não paramos de propagar a palavra do Senhor. Então, meu agradecimento também a você que está aí do outro lado, que orou, que jejuou, que pediu, para que esta obra continuasse. Muitos desanimaram, muitos pararam no meio do caminho, mas estamos aqui pela misericórdia e bondade do Senhor Deus. E no próximo domingo, irmão, dia 4 de outubro, estaremos iniciando as nossas aulas presenciais na nossa igreja. Aqueles que puderem participar, vão aprender a palavra do Senhor. Aproveita as oportunidades. Nós vemos aí, em meio a essa pandemia, quantas pessoas, irmãos, foram danificados, foram atingidos e não têm possibilidade de estar indo ao templo. Então, não abra mão dessa oportunidade de estar aprendendo, de crescendo espiritualmente e se preparando para a volta de Cristo, que hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre a vigilância conserva pura igreja, sobre a volta de Cristo, que está mais perto do que nunca. Todos os sinais nos anunciam a volta de Cristo. Todos estão vendo. Então, não perca essa oportunidade de estar indo na casa do Senhor, aprender a palavra do Senhor. No domingo, a partir das 9 horas da manhã. Venha aprender
a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, prosseguindo a nossa aula, qual estamos aprendendo nesse terceiro trimestre de 2020, o tema diz: os princípios divinos em tempos de crise. Ao decorrer das nossas lições, que nós aprendemos, irmão. Na lição 1, Daniel ora por um despertamento. Precisamos aprender a palavra, estudar a palavra de Deus e orar para sermos despertados, para fazer a vontade do Senhor. Na lição 2, despertamento espiritual, um milagre. Vimos, irmãos, que o rei Ciro foi despertado por Deus para libertar o seu povo, independente se ele adorava outras religiões, outros deuses, mas ele foi despertado por Deus, porque tudo é dele. E esse despertamento foi para quê? Para que o povo fosse liberto da escravidão. Então, a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Na lição 3, vimos o que? O despertamento renova o altar. Eles retornaram à sua cidade, foram libertos e viram o altar quebrado, danificado. E no altar quebrado não se aceita a oferta, não se aceita adoração, não se aceita sacrifício. O altar tem que ser renovado, tem que ser consertado para o Senhor Deus aceitar a sua oferta, o seu sacrifício. Então, na lição 3, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Na lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Vamos ter aqueles opositores, vamos ter aqueles que concordam, aqueles que não concordam, vamos ter aqueles que falam que acham que é melhor fazer assim. Nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Então, devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades e adversidades. Na lição 5, irmãos, Zorobabel recomeça a construção do templo. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Ageu e Zacarias profetizaram. Para quê? Para retomar a obra. Para quê? Para não ser esquecido das promessas que Deus fez, que ia ser levantada aquela obra. Que a obra é de Deus. Aí, irmãos, 15 anos se passaram. A obra ficou parada. Aí Deus deu o despertamento a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam todos repartidos. Então, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Na lição 7, irmãos, o povo de Deus deve separar-se do mal. A comunhão plena com Deus exige santidade. Então, a santidade, ser santo, é ser separado. Separado do quê? Do modo de pensar, do modo de viver. Tá? Independente se você esteja com pessoas ao derredor, mas seus pensamentos têm que ser diferentes do mundo. Tá? Porque não somos do mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. Lição 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. A união é uma força indispensável para a igreja. Irmãos,
Ninguém faz nada sozinho. A igreja é uma unidade. O que é a unidade? O mesmo pensamento, o mesmo querer, a mesma vontade. Então, sem unidade não há crescimento. Sem união não há entendimento. Então, a união é uma força indispensável para a igreja. Na lição 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que remove as montanhas. É a fé que tira os empecilhos, embaraços. É a fé que tira aquela vontade de não fazer. É a fé que vai fazer a gente ir mais longe. Na lição 10, provai se os espíritos são de Deus. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Irmãos, nós vemos que temos vários falsos profetas, várias doutrinas, e temos que estar firme, confiante na palavra de Deus. Estarmos alicerçados para não sermos confundidos com os espíritos mundanos, né? E termos o discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vem de Deus, que provém de Deus, que não provém de Deus. Amém? Lição 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A palavra de Deus é eficaz. O que é eficaz, irmãos? Um exemplo básico nós estamos tendo dessa vacina, né? Alguns laboratórios ainda não são eficazes. Não tem aquela reação favorável, né? Não tem aquela certeza de poder fazer aquele efeito necessário. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra na mente, no entendimento, no corpo, na alma e no espírito. Então, essa foi esse despertamento que teve em Esdras, de ele ir a Jerusalém para ensinar a palavra, porque o povo estava disperso, o povo tinha esquecido das promessas de Deus, muitos estavam misturados em outras religiões. Então esse despertamento que Deus deu para Esdras, para falar a sua palavra, para relembrar das promessas de Deus, né? E o povo aceitou de bom grado. E o povo foi renovado. E o povo agradeceu a Deus. Por quê? Porque enviou um profeta para falar a tua palavra. Lição 12. Esdras e Neemias combate o casamento misto. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado e obedecido a obediência e orientação divina na sua formação. Nós vimos aqui, irmãos, nessa lição, que Esdras e Neemias foram despertados para o casamento que estava misturado entre o povo de Deus e o povo mundano, entre o povo que adorava a Deus e o povo que adorava vários deuses, fazia várias coisas erradas. Então estava tendo essa mistura e o povo estava sendo influenciado pelas coisas erradas, não pelas coisas boas. Eles não estavam influenciando, eles estavam sendo influenciados. Por isso Deus despertou Esdras e Neemias para combater esse casamento e com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tiveram sucesso.
porque a palavra de Deus não volta vazia. E hoje, irmãos, pela bondade e misericórdia do Senhor, estaremos ministrando a última aula, lição 13, 27 de setembro de 2020. O tema diz: a vigilância conserva pura a igreja. Nosso texto áureo, texto principal, está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 37. E essas coisas vos digo-as a todos, vigiai. Nossa verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo nos nossos dias. Irmão, a vigilância conserva pura a igreja. O que é vigilância? Vigilância, você está alerta, né? Tomar precauções, tomar cuidado, não deixar que o inimigo avance, não deixar que o inimigo chegue perto, porque se ele chegar perto, ele vai te render. Porque se ele chegar perto, ele vai fazer danos. Ele vai poder te render, te maltratar e até te matar. Então, para que a vigilância? Para o inimigo não chegar perto. Você pode avistar ele de longe. De longe. Por quê? Por causa da vigilância. Agora, se você não avistá-lo, ele vai chegar próximo. E você vai ser redido. Por quê? Porque não vigiou. Não está em vigilância. Então, nós temos que tomar essa precaução para que o inimigo não invada, para que ele fique só de longe. E podemos avistá-lo e impedi-lo de entrar, de render a cada um de nós com seus dados inflamáveis e com as suas palavras de derrota. A vigilância conserva pura a igreja. Então, o que é conservar pura, irmão? É sem alterações, sem influência do mal. Porque se o inimigo chegar perto, ele vai influenciar, né? Ele vai tentar mudar o seu pensamento, vai tentar mudar aquilo que Deus prometeu, vai tentar mudar aquilo que você ouviu, que você aprendeu, para distorcer e te confundir. Entendeu? Então, a conservação pura é sem alteração da igreja. O que é igreja, irmãos? É um cômodo de 4 paredes? Não, a igreja somos nós. É o corpo de Cristo em funcionamento. Como corpo, precisa de todos os membros. Quais os membros são? São os órgãos para funcionar. Precisa. Os nervos precisam do braço para se movimentar. É isso? Os lábios precisam, a língua é precisa para falar. Então nós somos membros e os membros são necessários. Nem um membro. Ninguém vai falar assim, não preciso dessa mão, posso arrancar ela. Com a mão eu me viro. Não, eu preciso das duas. Preciso das duas. Então, essa necessidade de funcionamento do corpo é o que forma a igreja. Unido, ajustada na palavra de Deus. Tá? Então, essa lição aqui, irmãos, vem nos
alertar, nos despertar para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Abra sua Bíblia, seu tablet, seu notebook, o seu celular e acompanhe conosco, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Leiamos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Vamos sair ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido compravam, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, vigiamos, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Graças a Deus por essa palavra, né? Então, nossos objetivos geral é sinalizar a necessidade de cultivar uma vida de oração e de vigilância. E também vemos o sentido da expressão à meia-noite, que a meia-noite é o início de um novo dia, e a meia-noite é a hora das trevas, a meia-noite marca a vinda do noivo. E o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Irmãos, vemos todos os sinais se cumprem nas nossas vidas, na vida da igreja e de todos aqueles que creem e acreditam nessa palavra, que muitos estão desatentos, acham que isso que está acontecendo é normal, acham que não está na palavra do Senhor, mas aqueles que creem sabem que Cristo está à porta, o Senhor está voltando. E a palavra dele: vigiai primeiro, não deixa o inimigo chegar perto. E ora. Vigia e ora, seja que nem Neemias, com uma mão construía e com a outra mão ele estava com a espada. Com uma mão ele estava construindo e a outra estava com a espada em alerta. Se o inimigo viesse, ele se defendia. Assim é a vigilância e oração. Está vigiando, olhando se o inimigo vem e orando, clamando: Senhor, nos protege, nos guarda. Estou em vigilância, estou orando para não ser pego despercebido. Então, irmãos,
Vemos que essa palavra das 10 virgens, que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparado. Meu irmão, nosso ponto central aqui é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Se não estivermos vigilantes e orando, o inimigo vai se aproximar e vai nos influenciar. Tá? À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. O dia está para terminar e a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra, que somos os sustentáculos da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso, Cristo mandou que trabalhamos enquanto é dia, pois a noite há de vir, então não será possível fazer mais nada. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Então trabalhamos enquanto é dia, porque à noite não é possível de fazer nada. Então à meia-noite é o dia findou. Tudo o que aconteceu permanece no passado. Por quê, irmãos? Nós sabemos, né? Que à meia-noite, né? Que nem na passagem de ano, nós estamos acostumados à meia-noite, né? Começamos um novo ano. Então todo dia nós começamos à meia-noite um novo dia. Que nem a semana. A semana nós começamos hoje, no domingo. Hoje é o primeiro dia da semana, né? À meia-noite já é o segundo dia da semana, segunda-feira. Então, o primeiro dia da semana é as primícias. Por isso que nós guardamos ou reservamos o nosso domingo, porque a primícia é do Senhor, as primeiras coisas, a melhor coisa. Por isso que estamos domingo de manhã na consagração, jejuando, na escola dominical, temos ensaios. Por quê? Porque é a primícia. Primeiro é do Senhor, né? Agora os demais dias fazemos nossos afazeres, nossas correrias, mas o primeiro dia é a primícia, é do Senhor. Então, vemos aqui que amanhã, à meia-noite, o início de um novo dia. Então, diz a respeito ao mundo inteiro, aproxima o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será este? O atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite. Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras no precioso sangue de Cristo. Esse é o dia do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do nosso trabalho e do nosso sofrimento. Isaías 53, 11. E os que são do Senhor ressuscitarão e se
transformados, e Jesus levará sua noiva para a sala das bodas do Cordeiro, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para sempre. Amém? Apocalipse 22, 20. Aqui, irmãos. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 22, 20. Vamos ler. 22, 20, né? Que aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança daquele que crê na palavra do Senhor. A noite vem, quando Jesus levar a noiva, será também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou Jesus. O grande dia do Senhor. Então nós vemos que quando é amanhã, é um novo dia, um novo começo. Né? A noite já é o quê? É a noite da ira do Cordeiro, onde as pessoas vão ser julgadas e condenadas. A meia-noite é o início do novo dia, mas também a chegada da noite também. A meia-noite, a hora das trevas, para o povo de Deus, familiarizado com a Escritura. Nada parece estranho, nem admirável, quando vemos as trevas, a angústia e dificuldades, pois sabemos que pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda do Senhor Jesus. Porque o mundo já é em trevas, irmãos. O mundo, o que o mundo oferece? Doença, vírus, angústia, desespero, ansiedade. No mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas eu venci e vós vencereis. Glória a Deus, né? Então, a expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo, né? Por quê, irmãos? Porque a meia-noite denota a natureza também que sente as trevas, as nações entre trevas, porque o mundo jaz em trevas e jaz no maligno. E a meia-noite é a vinda do noivo. Por que a meia-noite, irmão? Meia-noite, quando todo mundo estamos dormindo, tranquilos, né? É um horário que todos estão acomodados, suas camas para o descanso. Ninguém quer ser pego desapercebido à meia-noite, dormindo. Ninguém quer ser acordado. Então, essa parábola nos ensina que vai ser como um ladrão, né? A palavra de Deus fala. Vai ser como um ladrão. Vai chegar,